Bom dia, hoje sábado, dia 20 de junho de 2020. Terminou ontem uma reunião virtual de 3 dias entre todos os membros da OTAN. E a OTAN deixou bastante claro que a sua maior preocupação hoje é a Rússia. Disse abertamente que teme um ataque da Rússia ao continente europeu. Começou a reunião o secretário-geral Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, começou dizendo que a Rússia pressiona a Ucrânia, continua na Crimeia, permanece dando todo o apoio militar a Bashar al-Assad e agora assentou-se definitivamente com força militar na Líbia. Esqueceu de dizer que está também na Venezuela, mas aí o Cone Sul não interessa muito à OTAN nesse momento. O fato é que a OTAN reuniu-se para discutir, em primeiro lugar, o perigo que vem da Rússia. Em 2019, diz o documento da OTAN, a Rússia implantou mísseis SSC-8, o que levou ao fim do Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Os mísseis SSC-8 são de capacidade dupla, móveis e difíceis de detectar, disse Stoltenberg. Eles podem chegar às cidades europeias com pouco tempo e não teríamos o tempo necessário para limitar o seu estrago, para barrar, digamos assim, o seu estrago. E podem ser também equipados com ogivas nucleares. Portanto, a OTAN falou abertamente que teme sim um ataque russo à Europa. O documento diz que o presidente Vladimir Putin moderniza mísseis balísticos intercontinentais e que a Rússia coloca veículos hipersônicos de planagem sobre a Europa. A Rússia testou o seu sistema de mísseis balísticos lançados pelo ar e está desenvolvendo um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear, afirmou o secretário-geral. Também vimos um padrão ao longo de muitos anos de retórica nuclear russa irresponsável, com o objetivo de intimidar e ameaçar aliados da OTAN. O comportamento da Rússia é desestabilizador e perigoso. Pois bem, desta reunião resultou que todos os secretários regionais de defesa assinaram um compromisso, inclusive, claro, o secretário Mark Esper. E o compromisso é justamente de proteger a OTAN, de modernizar a OTAN, de investir pesadamente em armamentos, modernizar o sistema de defesa e dissuasão da OTAN, tendo em vista hoje a Rússia, uma provável ou, quem sabe, iminente tentativa de dominação da Europa por parte de Vladimir Putin, o que, aliás, não é nenhuma novidade. O resultado final desta reunião foi traduzido pelo secretário de Estado norte-americano, Mark Esper, que enfatizou a importância de um forte dissuasor nuclear modernizado para preservar a paz e impedir a agressão contra os Estados Unidos, a OTAN e nossos aliados e parceiros, disse ele. Ele também falou sobre a urgência de se envolver em esforços significativos de controle de armas trilaterais com Rússia e China. Bem, o segundo ponto de destaque deste encontro diz respeito a ninguém mais, ninguém menos, não podia ser diferente, o Covid-19, porém de modo um pouco diferente. Tanto a OTAN quanto os Estados Unidos já trabalham com a possibilidade de uma segunda onda do Covid-19. Esse foi um tema tratado também nessa reunião de 3 dias da OTAN. O documento diz que o documento da OTAN diz:
Os ministros da Defesa continuarão com o papel da aliança de apoiar resposta civil ao Covid-19. Os bens da OTAN transportaram suprimentos essenciais, transportaram pacientes e construíram hospitais de campanha. As autoridades médicas de todo o mundo alertaram que poderíamos ver uma segunda onda de pandemia. Então, a OTAN está se preparando para fornecer forte apoio aos esforços civis, se isso acontecer, disse o secretário-geral Stoltenberg. Já os ministros concordaram com um novo plano de operação para fornecer apoio aos aliados e parceiros. Abre aspas, também concordamos em estabelecer um estoque de equipamentos e suprimentos médicos e concordamos com um novo fundo para nos permitir adquirir rapidamente suprimentos e serviços médicos. Assim, diz Stoltenberg, assim como os aliados se apoiaram em nossos parceiros na primeira onda do Covid-19, estamos agora prontos para apoiar uns aos outros em caso de uma segunda onda da pandemia, para reduzir os sofrimentos e salvar vidas, acrescentou o secretário-geral da OTAN. Por sua vez, o secretário de Defesa, Mark Esper, destacou as capacidades de contribuições exclusivas da OTAN durante a resposta ao Covid-19. Ele expressou apoio ao plano do general Todd Walters, da Força Aérea dos Estados Unidos, comandante supremo na Europa, de se preparar para uma segunda onda. Ele também incentivou os aliados a manterem prontidão militar, expor desinformação e propaganda, proteger-se contra investimentos estrangeiros diretos, predatórios, e aumentar a resiliência, reduzindo a dependência de fornecedores chineses ou russos de equipamentos médicos, telecomunicações e outras necessidades, o que de fato colocou o Ocidente um tanto quanto de joelhos diante da China, a primeira onda. Todo mundo teve que buscar respiradores e máscaras na China, além de remédios. Desta vez, a segunda onda prevê o fim dessa dependência. E por falar em segunda onda, o resultado prático desta reunião pode-se ver num documento, estou aqui na página do Departamento de Defesa, um documento produzido no dia 19 de junho, portanto ontem, com o título Departamento de Defesa anuncia ações de 187 milhões em produção de defesa, ações do título 3 da Lei de Produção de Defesa, na ação contra o Covid-19. Esta matéria, esta publicação do Departamento de Defesa anuncia que os Estados Unidos investirão 50 milhões para fortalecer a base industrial de construção naval doméstica, 55 milhões na produção, investimento de 55 milhões na produção para defesa e fortalecimento da base industrial de construção naval. Também será investido 25 milhões para fortalecer a base industrial de defesa de aviação doméstica, além de outros 55 milhões para todo tipo de aviação, tendo em vista também voos de países ligados à OTAN, de outros países ligados à OTAN. E, finalmente, 2 milhões para sustentar a produção doméstica de tecido dos Estados Unidos para uniformes militares. E aqui incluem-se máscaras também. Além de um percentual considerável de ajuda financeira à FEMA. Pois é, os Estados Unidos estão, portanto, em consonância com o que fora decidido na OTAN,
preparados para uma segunda onda do Covid-19. Não é à toa que foi destinado aí quase 200 milhões de dólares de emergência para investimento em coisas como máscara, por exemplo, defesa civil, defesa da aviação civil, defesa da aviação militar e assim por diante. Ninguém faz isso de modo puramente ou meramente preventivo. O que foi discutido nessa reunião, basicamente uma reunião de emergência lá na OTAN, é que algo muito sério está por vir por aí, uma segunda onda de Covid. Então há esses dois problemas hoje no horizonte bem próximo. A Rússia estendendo-se sobre a Europa, uma sombra ameaçadora paira sobre a Europa hoje, vinda do leste. E os Estados Unidos, que já está envolvido há muito numa guerra comercial com a China, vê-se agora obrigado, por conta do seu tratado, do seu acordo com a OTAN, a defender também a Europa. Aí mais um desafio para Donald Trump, que foi sistematicamente, num passado não muito distante, humilhado muitas vezes ou rejeitado por países europeus da OTAN, como a Alemanha, por exemplo, como a França, por exemplo, e até mesmo pela Itália. Bem, enfim, mas na hora do perigo, os Estados Unidos são essenciais para a defesa da Europa. É claro que Mark Esper, como secretário de Defesa, teve que seguir o que fora determinado pelo conjunto das forças que que compõem a OTAN. Mas aí cabe perguntar, será que os Estados Unidos estariam dispostos a enfrentar também agora, já que tem a China como um inimigo natural, a Rússia de Vladimir Putin? Seja como for, os Estados Unidos foram obrigados a manterem ativos no Afeganistão por conta desta reunião, porque o Afeganistão, de todo modo, é um ponto estratégico fundamental para quem sabe conter não só a Rússia como a China também. Em resumo, fala-se abertamente de um possível ataque da Rússia à Europa. E fala-se também já, não só fala-se, mas investe-se pesado em proteção para uma segunda onda de Covid-19. Tudo isso nos deixa bastante preocupados, claro, porque quem produziu a primeira onda poderia muito bem produzir a segunda, é claro. Agora, coloque-se na posição de quem tem que decidir, quem tem que tomar decisões sérias nesse momento, considerando essas duas possibilidades: uma guerra viral, bacteriológica, e outra envolvendo mísseis, inclusive com ogivas nucleares e tudo mais. Esses que estão à cabeça de todas essas atividades hoje sabem muito bem que o mar não está para peixe. Sabem que pode vir por aí sim uma grande, profunda transformação na história. E aí seria bom que nós nos adiantássemos aqui entre nós, também nessa independência em relação a países como a China, por exemplo, em termos de medicamento, material hospitalar e tudo mais. Mas mais do que isso, que nos preparemos para dias difíceis, muito difíceis pela frente. É o que está se anunciando. Até depois.